Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de mudança na Previdência Social dos brasileiros começa finalmente a tramitar na Câmara. A proposta de reforma precisa passar pela CCJ, que vai analisar se ela está de acordo com a Constituição Federal, antes de seguir para uma comissão especial, a qual caberá a análise quanto ao mérito. A reforma só segue para o plenário se for aprovada pelos dois colegiados. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados General Peternelli, do PSL de São Paulo, e José Neto, do PT da Bahia. Obrigado pela presença, deputados. É um prazer estar aqui presente, deputado José Neto, Juliano, nessa parte de debates, nesse assunto tão importante para o nosso país, que é a reforma da Previdência. Deputado General Peternelli, vamos começar pelas suas impressões iniciais quanto à reforma que chegou aqui. Quais são? Eu gostaria de, antes de abordar a reforma, abordar por que da reforma. Então, toda hora nós temos lá os gráficos, esses gráficos estão disponíveis sempre para as partes e tudo mais. E o que ocorre de uma maneira para nós simplificarmos? Hoje nós temos o que nós dispomos de recurso, metade desses recursos são para pagamento de juros, basicamente. Da metade que sobra, se nós pensássemos num gráfico padrão pizza, de 10 pedaços, 5, então, um pouco mais já está passando para essa parte de amortecimento e juros da dívida. Dos outros 5 pedaços que nós temos, um pouco mais da metade, mas vamos pensar em metade, é para a Previdência. Sobramos, então, 2 pedaços e meio. Desses 2 pedaços e meio, em termos de recurso financeiro, um pedaço é para manter a estrutura pública, a máquina pública, da qual nós mesmos fazemos parte, tanto executivo, judiciário, legislativo. Sobra em torno de um pedaço e meio, 14%, para o governo empregar esses recursos, quer seja na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, na ciência, na tecnologia, na pesquisa. Então, de todo o recurso que nós temos disponíveis, nós temos muito pouco para aplicar naquilo que é essencial ao brasileiro. Então, no que se refere à diminuição da dívida e dos juros, não tem como fugir do que seria nós vendermos ativos. Todos os governos, do Fernando Henrique, do presidente Lula, da presidente Dilma, do presidente Temer, necessitou privatizar rodovia, privatizar aeroportos, privatizar portos, diminuir alguns ativos, de tal forma que pudesse fazer frente a esses juros. E a Previdência ela está avançando. Então, esses 14% que nós temos hoje, ele vai sendo cada vez mais comprimido. E nós temos, então, uma das alternativas é a reforma da Previdência. Citei anteriormente que todos os presidentes, presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, fizeram reforma na Previdência, o presidente Temer tentou fazer a reforma na Previdência, e essa reforma, ela era uma reforma mais simples de passar no Congresso, mas ela visava exatamente 4 anos. Então, o novo governante tinha que fazer uma nova reforma. Essa proposta ela é mais longa e isso vai ensejar financiamentos, investimentos, antes de curto prazo e agora de longo prazo. Obrigado, deputado General Peternelli. Deputado Zé Neto, a sua opinião, a reforma é inevitável ou depende da reforma? Primeiro é um prazer estar com vocês novamente, imenso, falar com o seu público. Olha, em verdade, algum ajuste sempre vai ser necessário ser feito na Previdência. Lula fez, Dilma fez, outros presidentes tentaram, fizeram algumas. Agora, o que nós não podemos fazer é colocar essa carga em cima de quem não tem mais o que dar. E o impacto social desse processo de aviltamento, de redução
de ganhos na ponta mais pobre, isso pode criar uma tragédia sem precedente no país. Vou dar um número aqui a vocês. 5.666 municípios no Brasil. 3.875 é o número de municípios que tem a receita da Previdência maior do que a receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O que é que eu quero dizer com isso? E não é só o Nordeste e o Norte. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, se não me engano, 81 tem esse fenômeno. Tem mais receita de Previdência do que receita de FPM. A gente sabe, muita cidade do interior, do Norte e Nordeste, depende disso. Disso. Né? Depende disso para a feira, para o emprego, depende disso para a saúde, depende disso para o bem-estar das pessoas. Se você tira essa política pública, porque tem que entender o que que está por trás disso. Por exemplo, mexer na Constituição. Dizer, ó, não vai ser mais constitucional. Está errado. Porque aí o governo quer, com mais facilidade, futucar e bulir, como a gente chama no Nordeste, numa situação que é muito complexa e muito, diria você, muito importante para a vida das pessoas. Outra coisa, capitalização. É claro que não está. Eu até acho, quero aqui dizer da satisfação de estar aqui com o nosso general Peternelli. Eu acredito que nem o PSL quer. Ali foi um bode na sala. Capitalizar o quê, gente? Tirar a presença pública da Previdência e dizer, ó, eu te contrato, mas você tem que escolher a Previdência privada. Como é que vai acontecer isso? A empresa vai querer pagar a parte dela? Claro que não. Então isso é uma tragédia para a Previdência, que hoje já está... É um contrassenso. A Previdência está com crise. E você vai dizer que vai capitalizar e vai dizer que ó, não precisa mais o Estado entrar. É claro que quem vai contratar vai querer que o sujeito opte pela capitalização. Isso é um esquema financeiro. Está claro isso. De interesses que não são do Brasil. Outro caso, mexer na aposentadoria rural. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Me desculpe, não dá. Eu sei de perto o que é isso. Enquanto o mundo moderno está financiando, lá agora tem uma crise do leite, o general está acompanhando, nosso deputado, e o que aconteceu? A gente não está podendo disputar com a Europa, por quê? Porque lá eles financiam como? Eles ajudam na ponta, eles dão um subsídio, e muito. Então, aqui no Brasil a gente corta a política pública, que eu diria uma das poucas que ainda existe, que já estão fragilizando a Bolsa Família e tudo mais. E, por fim, é a questão do BPC, que eles estão mexendo numa situação muito delicada. Então, eu acho que tem que mexer alguma coisa, vamos embora. Agora, lembrar que 49% do rombo está no setor público. Não está na Previdência Geral e nem nas costas do nosso trabalhador mais pobre. Então tem que ver. Essas coisas têm que ser tratadas de forma que a gente tem muito o que conversar ainda aqui. Deputado General Peternelli, os especialistas que analisaram, uma parte fala que ela é justa, porque ela é mais dura com quem ganha mais, e outra fala que mesmo ela sendo mais dura com quem ganha mais, ela também é muito dura com os brasileiros miseráveis. Qual a opinião do senhor? É importante, nesse caso, compreender que o próprio deputado citou, o próprio PT reconhece a necessidade da reforma. Isso já é um ponto fundamental. Isso que você acabou de comentar, de que ela atinge as classes mais favorecidas, é a plena verdade. Se nós lermos a PEC que chegou, é importante para a população compreender que ela, para quem ganha pouco, não altera nada. Esse foco é muito importante. Eu vou falar por último no BPC. Quanto a essa parte, né, de capitalização, se pode analisar, porque muitas vezes hoje, vamos supor que uma pessoa ganha R$1.000, o empregador em todas as demais coisas gasta mais 1.000. Se ele agora vai mudar o sistema, pode ser que o empregado ganhe 1.500 e esse mesmo empregado tenha 500 para investir numa capitalização. Determinados fundos, como o Funpresp, que foi criado pela própria presidente Dilma, que eu acho o Funpresp positivo, ele também segue o mesmo princípio. E então essa reforma, ela atinge, né, os que ganham mais. Quem ganha um salário, ele vai pagar exatamente o que está pagando atualmente, que é em torno de 7,5%. Até diminuiu,
porque o empregado doméstico pagava anteriormente 8% e o patrão pagava 12%, totalizando 20%. Isso diminuiu. E uma das coisas mais importantes que eu gostaria de dizer é sobre o BPC. O BPC paga hoje um salário mínimo para quem tem acima de 65 anos. Aí ele está propondo começar a pagar 400 para quem está com 60 anos. Para facilitar, nós podemos até propor uma correção, vamos pensar em meio salário, que é quase R$500. E eu perguntaria para qualquer pessoa que está com necessidade e tenha 65 anos, olha, eu posso lhe adiantar metade do que você vai começar a ganhar desde já. E eu lhe perguntaria, Juliano, você aceitaria ou não? Sem juros e correção monetária. Então, é isso que o BPC está propiciando. O BPC está propiciando para aquele pobre, né? O contexto desse pobre entende aquele que tem um patrimônio menor do que R$98 mil, está propiciando ele ganhar metade já antecipado. Então, um aperfeiçoamento que pode se colocar e dizer, olha, vamos passar para MEI, vamos verificar qual é a viabilidade, mas então nós estamos antecipando. E eu pergunto, qual o pobre ou qualquer um de nós que não quer ter adiantamento nesse sentido? Até porque nós temos um outro detalhe, se eu vou começar a ganhar o BPC a partir dos 60 anos, e nessa classe menos favorecida, você tem 5 anos e muitos podem não chegar aos 65. Então, o BPC, como está proposto, é uma das melhores coisas que ocorreu para o pobre nessa Previdência. É antecipar metade do que ele ia ganhar a partir dos 65 anos até os 70, ele já vai começar a receber 60. E o partido que tem esse foco no trabalhador, eu vejo que da reforma, esse é o ponto mais importante. Ele vai poder antecipar metade com 5 anos. Eu tenho que ir para o intervalo. Na volta a gente começa com o deputado Zé Neto. Certo. Estamos conversando com os deputados General Peternelli, do PSL Paulista, e Zé Neto, do PT baiano. A Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje a gente recebe os deputados General Peternelli, do PSL Paulista, e Zé Neto, do PT baiano, para discutir a nova proposta de reforma da Previdência. Continuando então, deputados. Zé Neto, o senhor gostaria de responder a colocação do general? Eu quero só dizer primeiro, o PT é contra essa proposta que está aí. É contra. Nós não vamos tergiversar nisso. Agora, óbvio que nós defendemos que alguma coisa seja feita no país para você melhorar a arrecadação, melhorar a distribuição de renda. Por exemplo, a gente devia ter mexido na política fiscal, devia ter mexido no imposto das grandes fortunas, devia ter mexido, como nos Estados Unidos como na Europa é. Aqui a gente paga pouco imposto para quem ganha dinheiro. Quem tem dinheiro no mercado financeiro não paga imposto no Brasil, isso é absurdo. É isso que acontece. Agora, eu estava aqui ouvindo, com todo respeito, e reafirmo, na Bahia tem 417 municípios. 340, 348, depende a fonte, a gente está lá, a Receita de Previdência alimentando os municípios, porque o FPM não dá. E agora menos ainda, porque quando cai o emprego, cai a arrecadação, cai o FPM também. Isso pode ser uma bola de neve trágica para o país, com essa redução de recursos que chegam na ponta. Essa proposta do BPC, ela é absurda. Nós somos totalmente contra. Primeiro, que o próprio presidente eleito falou muitas vezes, tem muitas, você botar na internet aí, você vai ver o que é. Que é um absurdo o que querem fazer com as regiões mais pobres do país, onde as pessoas vivem em média 65 anos. Quer dizer, se o pobre fosse rico, dava até para conversar um pouquinho sobre o que é que eles queriam com esse BPC, mas o pobre não é rico. O pobre é pobre. Vive pouco, vive menos do que quando se fala a média brasileira de 75, é a média, mas as regiões mais carentes, as pessoas vivem no máximo 65 anos, infelizmente, a média é menor. Então está se dizendo que eles vão ter, de imediato, uma quebra financeira, inclusive estão botando o peso maior no regime geral. Está errado essa reforma.
Estou botando peso. Vamos atacar uma coisinha ou outra aqui nos privilégios. Uma coisinha ou outra, vamos fazer o discurso do privilégio. Não é. Na prática, olha aqui o abono. Ele disse, o abono, você recebeu o abono até 2 salários. Não é assim? O abono que o trabalhador recebe todo ano. Que é um dinheirinho a mais que ele guarda ali para comprar a mochila da criança, para pagar os livros, para pegar o netinho ali, enfim. E, gente, acabou. Agora eles querem botar com salário. Será até que estão querendo pensar? Então, eu acho que tem que pensar essa reforma conjunturalmente. E outra, um dos maiores problemas desse país é a geração de emprego e renda. O desemprego chegou no limite. Quando o Dilma saiu, o desemprego era de 6 pontos e fração. Emprego pleno. Depois inventaram que ela não podia governar. Fizeram as pautas bombas e ela não governou em 2015. E virou essa confusão que nós estamos vivendo. Agora, se antes era um desgoverno gerado por um processo, na minha cabeça está tranquilo, na cabeça de quem está acompanhando o país, de um golpe, agora não, institucionalizar o desgoverno. Esse governo que está aí não conseguiu nem respirar ainda, porque eles próprios, e não é oposição, não é terceiro turno, não é nada, eles próprios não estão conseguindo dar linha. Então, eu acho, general, que nós temos muito que conversar, mas a primeira coisa que eu quero levantar é que as pessoas mais carentes desse país não suportam mais tanta injustiça. Deputado General Peternelli, o senhor acha que é possível o meio termo aí? Eu estou gostando cada vez mais do Partido dos Trabalhadores. E o Paulo Guedes também, porque ele começou dizendo que uma reforma fiscal, tributária é necessária. Então, quando o Paulo Guedes ouvir isso, ele vai ficar muito satisfeito, porque é uma das reformas que se propõe exatamente uma reforma tributária. Fiquei contente também com essa afirmação de que o pobre vive 65 anos. O BPC atual começa a pagar a partir de 65. Então, esse pobre que foi citado, ele não vai receber nada, porque ele vai morrer quando vai começar. A proposta atual propõe antecipar a ele começar a receber com 60 anos. Então, a renda dos municípios já vai ser implementada e eles vão ter uma vantagem muito efetiva nisso, porque esse pobre, mesmo que ele morra com 65 anos, pelo menos ele vai receber em torno de meio salário mínimo dos 60 aos 65 anos. Então, nós verificamos por aí que temos bastante convergências de ideias. Deputado Zé Neto, só seguindo um pouquinho, o líder do seu partido, Paulo Pimenta, ele disse que no entendimento de vocês existe uma série de pontos inconstitucionais na proposta. O que seria inconstitucional na proposta como ela está hoje, por exemplo? Olha, primeira coisa que eu acho que não deve mexer é na constitucionalidade, mas eu quero responder isso aqui rápido. Primeiro, que sempre tem um idoso na família, sempre tem um idoso que vai morrer mais cedo, outro que vai ficar um pouquinho mais. Mas é preciso lembrar que o BPC, ele vai tratar de pessoas que têm alguma dificuldade já demonstrada no curso das suas vidas. Agora, é bom lembrar que muitos desses que estão dentro da família são arrimos de família. Essa redução é drástica. E temos que lembrar que ela funciona acumulada com uma redução também dos rurais. Porque está dizendo, olha, você vai ter que recolher 20 anos. Você vai ter que recolher no mínimo R$600 por ano, quando hoje não precisa. Então isso é uma outra situação absurda. Gente, isso não existe, porque eles estão esquecendo, eles estão botando no BPC como se fosse... Porque tem um rural que chega antes, que chega com 55 anos. Então não vamos por aqui. E a outra situação que a gente tem que estar lembrando é que essa questão da constitucionalidade, tem muitas aqui. Se eu for parar aqui, vamos terminar o programa, eu não vou dizer. Então, inclusive, é bom ter cuidado, porque vai ser muita coisa judicializada. Então é melhor que a gente faça alguns enfrentamentos de temas que são necessários serem enfrentados. Essa questão de discutir a questão fiscal e tributária, então vamos inverter. Já que Paulo Guedes está afim, tá bom, vamos embora inverter então. Vamos discutir a questão tributária e fiscal. Um pacto federativo para o senhor e o pacto viria antes da federativo que Previdência. vocês querem, para mim também está totalmente equivocado. Porque o pacto federativo é passar mais dinheiro para os municípios. O pacto federativo não é como querem engabelar os municípios e os estados. O que é que eles querem? Agora não vamos ter mais limite. Aí os estados estão indo na onda. Alguns já caíram na real. Os prefeitos também já caíram na real. Porque quando fizer isso, a primeira coisa que vai acontecer é que a União não vai querer cumprir os limites. Mas a gente não tem mais limite, a gente não vai cumprir. Porque tem os repasses que têm que ser cumpridos. Então, o que tem que se fazer é para valer o Pacto Federativo, que, aliás, começa inverso. Como é que você propõe o Pacto Federativo? Mandar mais dinheiro para os municípios, mandar mais dinheiro para os estados e quebrar a Previdência, que é um recurso que chega na ponta da maioria dos municípios brasileiros. Ainda tem outra, que é bom, só para encerrar.
80% do que a gente arrecada na Bahia, sabe de onde é que vem? Do ICMS. Sabe quem é que incrementa muito esse recurso? Quem está embaixo. As políticas sociais ajudam muito. O Bolsa Família, que eles estão querendo acabar. Lá o Minha Casa Minha Vida, que faz a construção civil rodar. E também a Previdência, que está aí também sendo atacada. Então, eu acho que vamos falar olho no olho com a população e com aqueles que realmente querem um Brasil para os brasileiros. E não como o Paulo Guedes quer, que me parece ele está muito equivocado. Ele quer um Brasil muito mais para o mercado internacional do que para o povo brasileiro. Deputado General Peternelli. Um detalhe importante que citou, o Bolsa Família é fundamental, ele tem toda uma estrutura, contribui para a circulação do capital naquele pequeno município e muitos pensavam que o governo ele não seria favorável a implementar. Nós estamos observando na prática que isso não tem ocorrido e, inclusive, está vindo o 13º para o Bolsa Família. Então, sinal de que o programa tem se revelado positivamente, que o governo Bolsonaro tem verificado a importante e está aumentando esse aspecto. Um detalhe importante que falou sobre o Fundo dos Municípios e Participação, muitas vezes a gente sempre fala do Estado. Esse daqui foi o orçamento que foi executado o ano passado. Uma coisa importante é que nesse orçamento tem aqui os repasses para Estado e município. E muitas vezes se fala assim, bom, quem é o responsável por esse orçamento? Normalmente vai na cabeça do cidadão, que é o governo, mas não é. O governo apresenta uma proposta, quem muda aquela proposta, quem prepara o orçamento, quem diz o que vai gastar em cada lugar é a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional. Então, observa, somos nós mesmos, deputado, que vamos dizer quanto que vai para o município, quanto que vai para a educação, quanto que vai pagar para executar as atividades, quanto que vai executar a máquina pública, quanto que vai para o judiciário, quanto que vai para o legislativo. Nós é que dissemos quanto nós vamos aumentar o judiciário, como foi aumentado aí em 16%. Então, repara, nós temos que também, como Casa Legislativa, assumir a responsabilidade de quem aprova o orçamento, modifica o orçamento e determina que o Poder Executivo execute é o Congresso Nacional. Só para dar aqui, Bolsa Família, eles trucidaram desde o governo Temer, que é a mesma coisa, que é a continuidade do governo Temer. Vamos botar o ponto no i. O governo Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Só que antes era um golpe e agora é o desgoverno constitucionalizado. Ou seja, estão sem saber para onde que vão. Eu até torço para que tenha orientação política, pelo menos. Estou até gostando aqui de estar com o general Peternelli, tem um trato muito, diria, tranquilo com as temáticas, que é por aí. Não, acho que a gente não tem ideia. Que eu vejo lá no plenário alguns que muito odiosos, muito agressivos, um negócio. Cada um pensa uma coisa e vai defender. Não é o caso aqui. Claro, é o que eu vejo. Não. Eu quero até saudar a sua forma de tratamento desses temas. Eu que agradeço muito. Então, Peternelli, Bolsa Família, por exemplo, na minha cidade, Feira de Santana, nós tínhamos 52 mil Bolsa Família há 5 anos atrás. Sabe quanto tempo nós temos? 26 mil. Sabe o que é a onda deles? O que é que eles fazem? Vambora, ver se está tudo certinho. Aí sempre tem um erro, aí tira. Só que tira e não volta mais. Então eles estão botando a culpa nas pessoas, porque não estão cumprindo as regras administrativas, e aí inventa até cabelo em casca de ovo, e aí estão tirando Bolsa Família. Estão inventando essa, que é claro, para poder dizer, vamos tirar de um lado e dizer que estamos dando do outro. Vamos embora para as contas. Quanto nós temos, quanto o Dilma deixou e quanto tem hoje. E qual é a previsão de perda. E a outra coisa que eu quero levantar aqui o presidente eleito disse no dia que se elegeu, vamos descentralizar os recursos. Vamos botar o dinheiro na mão dos municípios, na mão dos estados. Por que dinheiro em Brasília? E agora mudou de ideia? Quer dizer, a contradição está sendo a tônica desse governo, gente. É contradição, é todo dia uma contradição, todo dia uma contradição. Então eu espero que nesse debate de qual o Brasil que a gente quer, principalmente se tratando de um deputado que as Forças Armadas sempre defenderam a Amazônia. Sempre defenderam. Essa coisa de privatização, você falou no começo, eu acho que tem que ter a medida certa. Não pode privatizar nada estratégico. Não tem que mexer em Petrobras, porque
tem muitos países aí europeus e muitos países que estão na ponta do mundo que controlam o petróleo e a gente não vai controlar o nosso. Então, eu até espero que as Forças Armadas defendam o nosso petróleo, como fizeram no curso da história. Caixa Econômica não pode ser privatizada, a parte elétrica não pode ser privatizada. Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que discutir, mas estou gostando da conversa aqui com o nosso deputado Peternelli, que a gente tem muito o que encontrar pontes para deixar de lado a política ideológica e partidária e encontrar um eixo onde o Brasil realmente seja lembrado, principalmente os nossos mais pobres. Quando os mais pobres estão mal, todos estão mal. Quando os mais pobres estão bem, a gente melhora o país no todo. General Peternelli, 30 segundos para o senhor encerrar, que aí a gente encerra o programa. Eu gostei muito do debate, vamos deixar para uma outra oportunidade, até para nós compararmos a dívida nossa como uma família que tenha lá um cheque especial e tem patrimônio e os juros está subindo e a dívida crescendo, o que essa família deve fazer? E nós vamos falar sobre isso. Mas gostei muito do debate, parabéns pela condução das atividades. Nós falarmos do que é necessário para o país é muito importante. E é importante não a pessoa dizer assim, eu sou contra. Não, é apresentar como ocorreu, né? O que pode melhorar, essa proposta está aí para isso, os aspectos da constitucionalidade, eu vejo que nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar cada aspecto desse, e a reforma dá todas as garantias estabelecidas anteriormente. Então, acredito que não teremos maior problema. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Obrigado. Eu sou Juliano Pires, este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. Fica por aqui. Até mais.